Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a resolver equações completas do segundo grau. A gente já viu em vídeos anteriores que uma equação do segundo grau é dita completa quando os seus coeficientes são todos diferentes de zero. Isto é, quando o nosso valor A é diferente de zero, o B também é diferente de zero e C também é diferente de zero. A gente consegue encontrar as raízes a partir da fórmula de Bhaskara. Ela permite que a gente encontre as raízes sabendo apenas o valor dos coeficientes A, B e C. Ora, mas como é essa fórmula milagrosa? Ela é dessa forma aqui, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde o nosso delta é o discriminante da equação. Mas como assim? O que é que ele representa? Ele é isso daqui, ó. Nosso delta é igual ao b ao quadrado menos 4ac. Daqui a um tempinho vocês vão descobrir algumas propriedades sobre esse delta aqui. Eles vão nos dar informações importantes acerca das nossas raízes da equação. Mas por hora, a gente não vai se preocupar muito com isso, não. A gente precisa apenas descobrir os valores de A, B e C na nossa equação e substituir na nossa fórmula de Bhaskara para conseguir encontrar as raízes dela. Por exemplo, x ao quadrado menos 7x mais 12 é igual a zero. Nesse caso aqui, o valor do nosso A, que é quem acompanha x ao quadrado, é igual a 1. O B, que é quem acompanha x, é igual a menos 7. E C, que é o termo independente sem x, é o número 12. Então, como é que a gente faz para encontrar as raízes? A gente sabe que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente pode substituir de vez, mas eu prefiro primeiro calcular o valor do discriminante, calcular o valor do delta, e depois substituir nessa fórmula. Então, eu faço isso primeiro e isso eu faço segundo. Então, como é que vai ficar? Vamos calcular o discriminante da equação. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. B é igual a menos 7, certo? Então, no lugar de B, a gente troca por menos 7. Menos 4 vezes. A vale 1 e o nosso C vale 12. Então, o nosso discriminante vale menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Isso dá 49. Não apareceu nenhum sinal diferente nesse produto aqui, né? Então, a gente só vai repetir esse sinal daqui. E vai fazer a multiplicação entre os números. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 12, dá 48. 48. Então, 49 menos 48 dá um número 1. Agora, a gente vai fazer, isso daqui foi o nosso primeiro passo. Vamos fazer agora o nosso segundo passo, que é substituir nessa equação daqui. Então, a gente sabe que x é igual a menos b. Quem é b? Menos 7. Então, menos 7, mais ou menos raiz de delta. O nosso delta vale 1, certo? Dividido por 2 vezes a, o nosso a vale 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que menos vezes menos dá mais. Então, fica 7 positivo, mais ou menos. Raiz de 1 dá o próprio número 1, certo? E 2 vezes 1, 2. Como é que a gente faz agora? Com esse negócio estranho aqui desse mais ou menos. Então, primeiro a gente efetua a soma. Isso vai nos dar a primeira raiz. Então, 7 mais 1 sobre 2. 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. E a nossa segunda raiz é dada pela subtração. Então, 7 menos 1 sobre 2. 7 menos 1, 6. Sobre 2, 3. Então,
a nossa raiz, nossa primeira raiz é 4. E a nossa segunda raiz é igual ao número 3. Então, essas são as raízes dessa equação aqui. Então, vamos fazer mais exemplos. Vamos colocar aqui x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 0. Aqui o nosso a é o termo que acompanha o x ao quadrado, vale 1. O nosso b é o termo que acompanha o x sozinho, é o menos 2. E o nosso c, que é o termo independente que não acompanha x nenhum, é o nosso 1 positivo aqui, certo? Então, pela fórmula de Bhaskara, primeiro a gente vai encontrar o discriminante. É o nosso primeiro passo, encontrar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado. B é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a vale 1 e c também. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Isso dá 4 positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Agora, vamos fazer o nosso segundo passo, que é substituir lá na nossa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso é igual a menos, quem é b? Menos 2. Então, menos 2 mais ou menos raiz de delta. O nosso delta deu 0. Sobre 2 vezes 1. Então, menos vezes menos dá mais. Então, 2 aqui fica positivo. Mais ou menos. Raiz de 0 é 0, né? Porque 0 vezes 0 dá esse 0 aqui dentro. 2 vezes 1, 2. Então, a nossa primeira raiz vem da soma e a nossa segunda raiz da diferença. Como assim? A primeira raiz vem da soma, então é 2 mais 0 dividido por 2. A segunda raiz vem da diferença. Como assim? É 2 menos 0 dividido por 2. 2 mais 0, 2 dividido por 2, 1. 2 menos 0, 2 dividido por 2, 1. Nesse caso, as duas raízes deram a mesma coisa. x1 deu igual a x2, que deu igual a 1. Então, 1 é a raiz dessa equação aqui. Nesse caso, a gente diz que ela é uma raiz dupla. 1 é raiz dupla. Vamos fazer mais exemplos, porque assim a gente fica craque na resolução. Vamos colocar mais um aqui. X ao quadrado menos 11 mais 30. Deixa eu mudar só uma coisinha aqui. Aqui eu vou colocar 2. Aqui eu vou colocar 22. 2, 22. X, ficou muito perto. 22, x mais 60 igual a 0. Olha só, eu vou mostrar para vocês que
A gente também pode simplificar as equações para deixar elas mais simples para a gente resolver. Olha só, aqui a gente tem 2 vezes x² menos 22x mais 60 vezes x, certo? Todos os 3 coeficientes são múltiplos de 2. Então, o que é que a gente pode fazer? Simplificar todo mundo, tanto do lado de cá, todos os coeficientes do lado de cá, quanto o zero, por 2. Como assim? Basta dividir, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica só x². Menos 22 dividido por 2 dá 11. Então, isso aqui fica 11x², mais 60 dividido por 2 dá 30. 0 dividido por 2 dá 0 mesmo. Então, essa equação daqui de cima é exatamente igual a essa equação aqui de baixo. A única coisa que eu fiz foi simplificar os coeficientes. Então, daqui a gente tem que o nosso A vale 1, o nosso B vale menos 11 e o nosso C vale 30. Então, primeiro passo, calculando o discriminante, nosso delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a, no lugar de B, eu vou trocar pelo valor numérico dele aqui, ó. Menos 11. Isso ao quadrado, menos 4 vezes A vale 1 e C vale 30. Delta é igual a menos 11 ao quadrado é menos 11 vezes menos 11. Isso dá um número 121. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 30, 120. Então, delta, que é igual a 121 menos 120, dá o número 1. Agora, a gente vai substituir o valor de delta na nossa equação de Bhaskara, que é o nosso segundo passo, na nossa fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem que x é igual a b menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos b. É menos, então, menos 11 mais ou menos raiz de... Nosso delta é 1. Raiz de 1 dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Isso daqui dá menos vezes menos, dá mais. Então, fica 11 positivo. Mais ou menos, raiz de 1 dá o próprio número 1, certo? E 2 vezes 1, 2. A primeira raiz vem da soma, então, é 11 mais 1 sobre 2. E a segunda raiz vem da diferença, então, é 11 menos 1 sobre 2. Resolvendo aqui em cima, a gente tem 11 mais 1, 12 sobre 2, 6. Aqui embaixo a gente tem 11 menos 1, 10 sobre 2, 5. Então, a gente tem que x1 é igual a 6 e x2 é igual a 5. Então, 5 é a raiz dessa equação e 6 também. Eu só vou fazer mais um exemplo para fechar, que aí eu acho que já vai ficar todo mundo craque, já vai conseguir resolver isso aí sozinho. Por exemplo, eu vou fazer a base e depois eu vou alterando os valores aqui. Peraí. x² mais x menos 30. Vou botar isso aqui mais. Isso aqui menos. Isso aqui menos. Igual a 0. Então, a gente tem aqui, ó, menos x² menos x mais 30 igual a 0. O nosso A vale menos 1.
o nosso B também vale menos 1 e o nosso C vale 30. Primeiro passo, calcular o discriminante, é o nosso delta. É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 30. Delta é igual. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Então, isso dá 1 positivo. Agora aqui a gente tem o produto de menos 4 por menos 1 e depois por 30. Olha só, tem sinal de negativo aqui e aqui. Então, a gente vai fazer produto de sinal primeiro e depois operação entre números. Então, menos vezes menos dá mais. Agora sim, 4 vezes 1, 4 vezes 30, 120. Então, delta é igual a 120 mais 1, 121. Agora, segundo passo, para encontrar o x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos, o nosso b vale menos 1, mais ou menos raiz de delta. Delta vale 121 sobre 2 vezes a. O nosso a aqui vale menos 1, certo? Olha só, menos vezes menos dá mais. Então, a gente tem um positivo aqui em cima, mais ou menos raiz de 121. Raiz de 121 deixa eu apagar, é 11. Porque 11 vezes 11, que é 11 ao quadrado, é igual a 121, certo? Propriedade de radicais. Agora, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tudo bem? Então, a primeira raiz vem da soma, que é igual a 1 mais 11 dividido por menos 2. E a segunda raiz vem da diferença. Então, 1 menos 11 dividido por menos 2. Resolvendo esse x1 aqui, a gente tem 1 mais 11 é igual a 12. 12 dividido por menos 2 dá menos 6. E aqui, resolvendo o nosso x2, a gente tem 1 menos 11 dá menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5. Por quê? Tanto para a operação quanto para a divisão, a gente tem o seguinte, ó, mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá mais. E menos, opa, aqui dá menos, viu? Isso aqui é menos. Menos vezes mais dá menos. E menos vezes menos dá mais. Funciona tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Se a gente divide positivo com positivo, isso dá uma coisa positiva. Se a gente divide uma coisa positiva por uma negativa, dá uma coisa negativa. Uma coisa negativa dividida por uma positiva dá negativa. E negativa dividido por negativo dá positivo. Então é isso. Eu espero que com isso daqui vocês consigam resolver os exercícios. E boa sorte!